Quase todos os dias, Francisco ia para Assis, na praça, nas ruas, né? Ele cantava, batia panela, fazia uma hora agitação, pedindo ajuda para a construção da capela. E normalmente ele era bem sucedido, as pessoas davam pedras, né? Davam outras coisas que ele usava justamente para recuperar São Damião. E quando ele estava construindo, porque ele pegou na massa, né? Então ele pegava pedra, e naquela época para você construir uma igreja era pegar a pedra, colocar em cima de outra pedra, ajeitar, argamassa, era um negócio bem difícil, né? E ele fazia isso sozinho. Então ele construía os andaimes e ia construindo lá, ia reformando a igreja. E em alguns momentos, muitos curiosos, né, iam lá ver como é que estava aquela obra, né, como é que estava a recuperação da igreja de São Damião. E tem algumas passagens bem engraçadas, né, que Francisco falava para as pessoas que estavam em volta vendo ele trabalhar. O que é que vocês estão olhando? Afirmava Francisco, né? O reino dos céus não é para os curiosos, mas para os que metem mão à obra. Subam, não posso dar um tostão de pagamento, mas o seu coração será visitado pela consolação. É bem interessante. E aos poucos, né, teve algumas pessoas, alguns voluntários que ajudaram. Depois eu até vou dar mais detalhes para vocês, né? Por outro lado, tinha o capelão, que morava na ermida, né, de São Damião, que ficou muito sensibilizado pelo esforço de Francisco na reforma da igreja. Só que o capelão já era uma pessoa de idade e não tinha muito como ajudar. Ele pensou, falou assim, olha, o que eu posso ajudar é fazendo uma boa comida para o Francisco, né? Então ele se esmerava para fazer assim, uma boa comida, uma comida saborosa, deliciosa, para o Francisco, como forma que ele tinha de ajudar também na reforma da igreja. Mas Francisco refletiu, né, muito sobre isso durante esse período, né, o período que ele fazia essas reflexões, e ele percebeu o seguinte: a proposta dele era viver como os pobres, né? E ele via que o capelão fazendo a comida para ele não estava vivendo como os pobres. E aí ele conversou com o capelão, falou, olha, agradeço muito, mas a partir de hoje eu não vou querer mais a sua comida, né? Eu vou viver como os pobres vivem. E aí ele começou a pedir esmola e a pedir comida. Depois de algum tempo, Francisco concluiu a reforma da igreja de São Damião. Foi uma grande festa, né? Só que ele pegou gosto por fazer reformas de igreja, né? E depois, logo após ter terminado São Damião, ele foi restaurar uma outra igreja na região chamada Igreja de São Pedro. Só que aí, né, a experiência sempre enriquece, né, todo ser humano. Ele já tinha agora um processo, uma metodologia para fazer reforma de igreja, né? Então, basicamente, né, até vou ler para não me perder aqui, né? Ele juntava o material, pedra, areia, os outros materiais, né? E a partir desse momento que ele já tinha o material, ele buscava alguns voluntários que pudessem lhe ajudar. E aí ele montava os andaimes, primeiro para reformar as paredes que estavam em melhores condições. Aquelas que não estavam em condições, ele derrubava, né, e começava do alicerce. Então Francisco começou a se tornar um expert em reformas, né, de igrejas. Mas foi na terceira restauração que Francisco fez que foi com certeza a mais marcante. Era uma igreja que ficava num lugar muito escondido, muitas vezes eles se questionavam, né, ele e as pessoas que o acompanhavam, se valia a pena reformar aquela igreja, que ela ficava meio escondida. Mas Francisco pensou muito, e ela tinha o nome da mãe de Jesus, né? E isso motivou ele a fazer essa reforma. Esse local se chama Porciúncula. Isso é um local venerado, né, pelos franciscanos. Hoje, olha que interessante, hoje a pequena capela, né, que ele reformou, ela está dentro de uma basílica maior chamada Santa Maria dos Anjos. E lá é o local mais sagrado da ordem franciscana. E foi em Porciúncula que Francisco voltou, né, e veio a morrer
essa pequena capela que ele tinha restaurado, a sua terceira restauração. Agora a gente vai tocar num ponto, e como é a proposta desse vídeo, né, a gente vai fazer uma abordagem histórica e uma abordagem relacionada com as informações reais que a gente tem. Mas é importante destacar alguns pontos, né? Francisco era uma pessoa como a gente, como nós, né? E vocês, pelo que vocês estão acompanhando, vocês estão vendo a evolução espiritual dele, né? E essa evolução ela foi crescendo e ela teve dois pontos chaves, né? O primeiro é a doação. Francisco se doava constantemente. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é a extrema sensibilidade com todas as criaturas, né? Sejam pessoas, sejam animais, sejam plantas. Ele tinha um respeito, né, e uma empatia muito forte com todo o ambiente que o cercava. E em função disso, né, tem um trecho muito interessante que o Inácio narra no livro, que ele de certa forma dá uma explicação para essa hipersensibilidade de Francisco e essa relação que ele tinha com a natureza. Eu vou ler esse trecho para vocês. Adquiriu então Francisco uma especial capacidade receptiva, uma hipersensibilidade de captação, que não se poderia explicar, como se tivesse nascido 10.000 tentáculos vibráteis como antenas receptadoras, como se tivesse sido dotado de um mágico radar equivalente a 1.000 ouvidos, 1.000 olhos, de maneira que distinguia perfeita e simultaneamente o movimento de cada inseto, o fresco, o morno do ar, as formas, as cores das avencas, urtigas, musgos, líquens, fungos, enfim, sentia tudo isso. Ele causava uma embriaguez e uma plenitude dificilmente de ser superadas. Então, em função dessa hipersensibilidade que Francisco acabou desenvolvendo, lembre-se que sempre ele ficou no meio, ficou nas grutas, ficou nas montanhas, né, no meio das florestas, rezando. Aliás, a posição preferida de oração para ele é quando ele ficava com a testa no chão, que além de ser uma posição, né, que lhe deu uma amplitude de sensibilidade, era uma posição justamente de doação. Enfim, todo esse conjunto acabou criando nele uma sensibilidade além do normal. E isso se refletiu em muitas ocasiões, e a gente vai ver inclusive alguns desses momentos que foram momentos muito fortes, né? E vocês, de certa forma, vão entender por que Francisco tem toda essa aura, né, meio bucólica, de falar com os animais, de falar com as plantas. Talvez a gente consiga ter uma explicação um pouco diferente, né, do que se isso fosse um milagre, mas na realidade, sempre enfatizando, Francisco era como nós, né? O que ele tinha era uma sensibilidade aguçada que foi desenvolvendo em função de tudo que ele vivia, do seu comportamento e do que ele preconizava. Uma das minhas histórias preferidas de Francisco é a história do lobo de Gubbio. Gubbio é uma cidade próxima. Vocês devem se lembrar que quando Francisco rompeu com Pietro Bernardone na praça, em frente à igreja, que ele saiu só com a roupa do corpo, ele foi visitar alguns amigos que ele tinha em Gubbio, que lhe deram algumas roupas. Pois bem, como Gubbio era uma cidade próxima, né, eles sempre estavam passando por lá nas peregrinações. O que ocorre? Havia em Gubbio um lobo que estava atacando as pessoas, homens, mulheres, estava atacando outros animais. Era um lobo muito feroz. E Francisco resolveu ter com esse lobo, ou seja, foi conversar com o lobo. Daí, essa é uma das histórias, né, que
leva a fama, né, traz a fama de Francisco do protetor dos animais, né, ou do padroeiro dos animais, né? Mas essa história é muito legal. E em Gubbio tem várias estátuas, vocês vão ver quadros fazendo referência a esse momento. Bom, o que aconteceu? Ele chegou em Gubbio e ele foi na floresta procurar o lobo para conversar com o lobo, para conversar, né, com o famoso lobo de Gubbio. E ele encontrou o lobo, ele foi junto com alguns frades amigos, é lógico que ele foi na frente e os frades ficaram lá atrás morrendo de medo, né? E ele foi, encarou o lobo e ele conversou com o lobo, ele falou para o lobo, olha, vamos fazer um acordo, tá? Você não vai mais atacar as pessoas, não vai atacar outros animais e eu vou garantir que você vai ter alimentação, tá? E as pessoas também não vão te atacar. Vamos fazer esse acordo. E ele esticou a mão e o lobo se aproximou e pôs a patinha em cima da mão dele. Olha que história linda. Bom, ele já acertou com o lobo, agora precisava acertar com os habitantes de Gubbio. Então o que ele fez? Ele foi para Gubbio, reuniu algumas pessoas que estavam em praça pública, logo começou a lotar, porque nessa época ele já era reconhecido como um santo, né? E ele falou, né? Ele contou a história, olha, eu acertei com o lobo, fiz um acordo com ele, ele não vai atacar mais ninguém, em contrapartida vocês vão ter que alimentar esse lobo. E eu vou ser o fiador desse acordo. Então ele trouxe para ele a responsabilidade por esse acordo entre a população de Gubbio e o lobo. Mas o pessoal topou, né? Estava meio assim, estranho, mas tinha fama de Francisco, do santo, né? Então eles toparam aquele acordo, só que o lobo não estava lá, né? E aí Francisco saiu e retornou com o lobo. E aí o pessoal, né, começou a ficar com medo, deu aquele frisson todo na praça, né? Mas o lobo entrou ao lado de Francisco e aí Francisco, né, falou para o lobo, né? E tu, irmão lobo, prometes observar o pacto com eles, a saber, de não lesar nem animal, nem pessoa alguma. Ou seja, ele falou do acordo, do pacto, na presença de todo mundo, dos lados interessados, do lobo e da população de Gubbio. Nesse momento que ele falou, ocorreu uma coisa que comoveu toda a população. O lobo se ajoelhou, né, fez assim, baixou a cabeça para Francisco, abanou o rabo, como se ele tivesse realmente, né, assentindo todo aquele pacto, aquele acordo. E na verdade foi isso que aconteceu. O lobo começou a ser tratado pelas pessoas, nunca mais atacou nenhum animal, nenhuma pessoa e teve uma convivência pacífica com os habitantes de Gubbio. Então esta é uma das minhas histórias favoritas de Francisco.